Tá gravando. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente encerra aí, né, esse primeiro experimento da disciplina de EDS, tanto para o programa de Engenharia Mecânica quanto de Engenharia Química, tá? E a gente não podia fechar uma disciplina de Ciência dos Dados sem falar da parte de redes neurais, certo? Redes neurais, na minha opinião, é uma das abordagens ou dos modelos de computação inteligente dos mais tradicionais, certo? E foi o que realmente, assim, levantou a fama e a aplicabilidade da computação inteligente, ou, se quiserem chamar de IA, mais recentemente, como a gente falou, machine learning, deep learning, para resolver vários tipos de problema. Então, na minha opinião, as redes neurais artificiais, elas têm um papel histórico aí, tá? E a gente não podia fechar a disciplina sem falar sobre essa questão das redes neurais. Novamente, isso é um assunto extremamente extenso, tá? Até pela natureza matemática, computacional desse tipo de modelo de aprendizado de máquina. Então, assim, eu poderia ficar 6 meses, um ano aqui conversando com vocês sobre vários tipos de arquitetura, as várias abordagens modernas, tá? Mas eu vou tentar ser o mais didático, objetivo, tá? Mas que a gente consiga, pelo menos, sair daqui entendendo o que é uma rede neural, e aí, para você entender as arquiteturas mais modernas, é só uma questão realmente de sentar um pouquinho na cadeira e dar uma estudada no que se tem na literatura, beleza? Então, eita, aqui não apareceu os desenhozinhos, mas enfim, as redes neurais artificiais hoje, tá? Elas têm diversas aplicações, tá? E algumas dessas aplicações mais recentes, elas vêm chamando a atenção pela questão da sofisticação de como esse tipo de arquitetura de aprendizado de máquina evoluiu ao ponto da gente ter sistemas com uma característica de inteligência bastante sofisticada, né? Ou assim, evoluída em comparação ao que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás, tá? Do ponto de vista de aplicações na física, na química, isso aí já vem sendo difundido há muito tempo, tá? E no contexto das engenharias, tem aplicações que são bem interessantes atualmente, como, por exemplo, na parte de robótica e manufatura. Então, você ter toda uma linha de produção industrial, onde você tem sensores ou câmeras para fazer reconhecimento do formato de uma peça ou definir a trajetória de um braço robótico, ou seja, toda a parte de automação de um processo produtivo, quando envolve a questão das redes neurais artificiais, a autonomia é absurdamente melhor, tá? Tem um contexto novo aí, né, da detecção de objetos, principalmente quando você combina os carros autônomos, né? Então, você tem aí essa combinação aí dessas áreas de aplicação das redes neurais, onde a gente tem realmente hoje sistemas de resposta em tempo real, tá? Esse contexto de real-time para modelos de aprendizado de máquina, até um tempo atrás, né, o real-time era um delay de 1 segundo, 2 segundos, 5, 10. Hoje a gente está chegando aí num delay que não passa de milissegundos. E aí a gente realmente hoje pode dizer que nós temos a capacidade de gerar carros autônomos. Isso por quê? Porque a gente tem os modelos de redes neurais para esse tipo de aplicação. Tradução em tempo real, reconhecimento de voz, certo? Assistentes virtuais, né, os chatbots da vida, são todas aplicações hoje que saem do contexto da academia
e vai para o mundo real, né? Ou seja, pessoas comuns que não têm a necessidade de ter um conhecimento do que é uma rede neural, hoje já fazem uso desse tipo de tecnologia no seu dia a dia. Acho que alguém levantou a mão ou falou alguma coisa aí? Não, foi Sim ou Edinaldo, não? deu boa tarde. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, professor. Certo. Aqui a gente tem alguns sistemas um pouco mais clássicos, né? Então, sistemas de recomendação de produto, ou, enfim, né, que a gente chamava até um tempo atrás de abordagem de data warehousing, né? E você tem aí os sistemas clássicos de recomendação baseado no perfil, por exemplo, de consumo de uma pessoa, tá? Bem, aí tem os usos das redes neurais artificiais, né, mais sofisticadas para o bem e para aplicações que, na minha opinião, não são tão para o bem, tá? Então, você tem aí a questão do uso, né, de sistema de recomendação em redes sociais, tá? Que é uma questão bem polêmica atualmente, onde você tem que os sistemas inteligentes passam a entender o teu perfil de usuário de uma rede social e te retroalimenta com o conteúdo que ele define como sendo o mais interessante para você. O problema é que isso hoje, né, principalmente em adolescentes, está gerando uma nova patologia aí, né, dos transtornos de ansiedade, porque você fica naquele processo de consumo de informação extremamente prejudicial. Isso porque existe lá uma inteligência, né, um robô aí, que vai só te alimentando com aquele tipo de informação. E, às vezes, a alimentação, inclusive, tem alguns tendenciamentos aí estratégicos de interesses, enfim, não tão benéficos para as pessoas. Mas, enfim, é também um tipo de aplicação baseado aí em redes neurais, nesse caso, provavelmente em redes neurais profundas, tá? Eu não sei se vocês já viram um documentário sobre essa arquitetura, né, de rede neural, que é o AlphaGo. Já viram esse documentário na internet, Netflix? Sim, não? Podem Eu abrir o nunca vou falar, microfone não. aí. Tá, o AlphaGo é uma arquitetura de rede neural gigante que foi criada para jogar, né, o Go, né? Eu acho que, se não me engano, é um jogo de tabuleiro, não sei se é chinês ou é japonês, me desculpem a ignorância agora, e o programa, né, a arquitetura foi criada para poder ser o melhor jogador do mundo nesse tipo de jogo. E, inclusive, ganhou, acho que 4 ou foram 3 de 5 partidas contra o campeão mundial humano de Go, tá? E, enfim, foi um evento mundial aí, né? A fama das redes neurais voltou à evidência depois dessa, enfim, dessa exibição aí do AlphaGo, tá? E é um exemplo aí também do chamado aprendizado por reforço, né? Eu acho que a gente não chegou a conversar muito, mas nesse caso aí você tem que a tua arquitetura ela vai aprendendo no decorrer que ela vai sendo apresentada a situações novas, né? Por exemplo, as jogadas do teu oponente, e ela vai aprendendo isso de maneira muito rápida, em tempo real, e vai conseguindo aí se adaptar a cada situação. Então, assim, do ponto de vista prático hoje, no dia a dia, a gente tem vários exemplos de aplicações das redes neurais artificiais, de aplicações mais simples às aplicações mais sofisticadas. Uma coisa que é interessante hoje é que a sofisticação do uso da rede neural muitas vezes não depende não é nem ligado à complexidade do problema, e sim como a rede neural trata a resolução daquele problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Enfim,
há poucos anos atrás, a gente usava redes neurais basicamente para resolver problemas de regressão e classificação, que é o que a gente vem conversando com vocês no decorrer da disciplina. Ponto. Com o advento, principalmente das redes neurais profundas, o contexto dos problemas que podem ser resolvidos com redes neurais aumentou absurdamente. Então, reconhecimento de voz, por exemplo, não é um problema simples de classificação. A gente entra no contexto dos chamados problemas de processamento de linguagem natural. Hoje a gente tem redes neurais que elas são responsáveis por transformar a representação de uma informação. A gente vai discutir lá no finalzinho, por exemplo, as chamadas redes convolucionais, tá? O foco de uma rede convolucional, a princípio, não é dizer se, a partir de uma entrada, a resposta vai ser A ou B, ou 5 ou 10, não. A gente vai transformar, por exemplo, uma informação extremamente complexa, uma imagem, numa informação um pouco mais simples, tá? Com todo o seu processamento, e aí sim você usa essa transformação, essa representação do conhecimento para resolver aí o teu problema. As deepfakes, por exemplo, a Ferrari atualmente, né, do uso de redes neurais profundas. Você já ouviu falar dos deepfakes? Todo mundo conhece? Sim, não? Já Eu vi. acho que até Ângelo mostrou, né, no começo da disciplina lá, um deepfake Tem uma dele. deepfake minha. Que tem os aplicativos, né, que você Isso. muda o rosto, essas coisas. Exatamente. Só que aí você imagina que hoje a gente está chegando num nível que a deepfake está conseguindo gerar indivíduos virtuais que não são nem sequer sósias de pessoas reais, ou seja, não é você pegar o seu rosto e gerar um deepfake. Ele está gerando deepfake de pessoas que nem existem, né? O pessoal está combinando aí as chamadas redes GANs, né? As redes adversárias generativas com o deepfake, né? Ou seja, você está criando indivíduos que não existem no mundo físico, e esses indivíduos conseguem falar, se expressar, e você faz, pô, é verdade, não é? É uma simulação, é uma filmagem. Então, assim, tem nada a ver com classificação, tem nada a ver com regressão. É transformação, é representação do conhecimento mesmo, tá? E isso aí hoje é o top 5 aí de aplicação de redes neurais. Só que para a gente chegar ao ponto de entender o que é uma rede neural profunda, o que é que está se fazendo hoje, a gente tem que começar, né, com humildade para entender pelo menos como é que funciona um neurônio artificial. Tá? Aqui são, enfim, os pacotes, né, os frameworks, né, as plataformas mais utilizadas de programação de machine learning em aula. Principalmente no contexto das redes neurais, tá? Então, a gente tem o TensorFlow, o PyTorch, o MXNet, tá? E, assim, a gente não vai conseguir trabalhar com eles nessa disciplina, mas quem tiver interesse, a gente pode até fazer um curso à parte só para usar essas plataformas mais modernas, tá? De construção e treinamento de redes neurais. Mas vamos lá, sem muita lorota. Basicamente, como é que funciona uma rede neural? A rede neural artificial, ela faz o que o nome diz. Ela imita um neurônio natural na forma de uma representação computacional, matemática, certo? Para quem não tem tanta intimidade com biologia, né? O que é o neurônio, basicamente? Neurônio é uma célula, certo? E, basicamente, a função principal dela é processar e transmitir informações, beleza? Então, o neurônio, ele vai ter algumas estruturas na sua arquitetura. Basicamente, para a gente entender o que é um neurônio artificial, as estruturas que a gente precisa compreender do ponto de vista biológico são dendritos,
o núcleo e o axônio. O que é que cada parte dessa faz, né? Qual é a funcionalidade? Os dendritos são os elementos de entrada de informação de um neurônio. Do ponto de vista biológico, essa entrada se dá como? Através de estímulos químicos ou elétricos, tá? Esses estímulos captados pelos dendritos são, a princípio, processados na região principal do neurônio, né? No corpo do neurônio aqui, tá? Não é no núcleo, tá bom? O núcleo aqui é só uma representação do centro da célula, mas o processamento se dá aqui, nessa região. Como é que é esse processamento do ponto de vista biológico? Imagine que o neurônio, ele é um tipo de célula que, do ponto de vista físico, ele tem uma polarização elétrica mesmo, tá? Ele mantém, entre a parte interna e a parte externa do neurônio, uma diferença de potencial, tá? Quando as informações chegam no neurônio, os impulsos elétricos, a gente começa a aumentar, né, o potencial dessa diferença, né, do interno para o externo, chegando ao ponto que, a partir de um dado estímulo, a gente despolariza o neurônio e ele gera um pulso elétrico que é transmitido pelo axônio para, por exemplo, um próximo neurônio ou alguma outra estrutura biológica, certo? Então, nesse processo de despolarização, o pulso elétrico ele é transmitido pelo neurônio e depois acontece um processo chamado de repolarização. Em que momento esse impulso elétrico é transmitido? Quando a quantidade de impulsos de entrada supera um dado limiar, certo? Esse limiar depende de cada neurônio, depende de cada condição biológica, mas cada neurônio vai ter um limiar determinado, ou seja, é um potencial elétrico mínimo que tem que ser superado para que a gente tenha a formação do pulso elétrico. Beleza? Isso é o neurônio biológico. O que é que o pessoal veio estudando há mais de 50 anos? Como é que a gente pode transformar o comportamento de uma estrutura como essa do ponto de vista matemático? E aí a gente chega na arquitetura do nosso neurônio artificial. Como é que ele funciona? Eu vou ter aqui as minhas entradas, que basicamente vão ser valores numéricos, certo? Aqui eu vou ter uma entrada específica, e daqui a pouco eu explico quem é ela do ponto de vista biológico, tá? E para cada entrada, eu vou ter um peso associado a essa entrada. W1, W2, até WN são pesos, tá? E o produto X1W1, X2W2, XNWN vão ser combinados dentro do corpo do nosso neurônio artificial, a partir de uma função matemática. Tradicionalmente, ou classicamente, a gente trabalha aí com uma função linear. Por exemplo, só o somatório. Então, o que a minha função aqui realiza é somar os produtos WN, ou no caso, somatório, né, de XN, ou XI, né, vezes WI. Beleza? Então, a gente faz esse somatório aqui. E aí, o que é que acontece? Bem, no nosso neurônio biológico, eu precisava vencer aí um limiar para que o pulso elétrico fosse transmitido pelo neurônio. A mesma coisa acontece aqui, matematicamente falando. Eu preciso vencer um limiar para que a
minha saída do neurônio seja processada e transmitida aí, por exemplo, para um outro neurônio artificial ou para a saída do nosso programa, tá? Quem é esse limiar que tem que ser alcançado? É nosso amigo aqui, ó. É essa entrada que você vê, né? Ela é constante, tá? Então, é um x0 igual a 1, e o peso dela é esse Bzinho que a gente chama de bias, que é basicamente o nosso limiar. Então, para cada neurônio artificial, a gente vai ter um limiar ali específico que tem que ser superado. Quem é que avalia se esse processamento ele superou o limiar ou não? Aí é a nossa função de ativação. Basicamente, o que é que a função de ativação faz? Se o somatório dos nossos produtos W vezes X, né? Ou seja, cada X1 W1 mais X2 W2 mais XN WN, se ele for menor ou igual a um limiar, um threshold, que basicamente para a gente vai ser o nosso X igual a 1 vezes B. Se esse somatório for menor que o threshold, a saída do nosso neurônio vai ser 0. Se esse somatório for maior que o threshold, a nossa saída vai ser 1. Então, basicamente, o que a gente tem é aqui o nosso neurônio, a partir do processamento de um conjunto de dados numéricos, ou ele, né, vamos colocar nosso limiar aqui, ou a saída é 0, ou a saída é 1. Beleza? Esse é o funcionamento básico do nosso neurônio artificial. Agora, o que é que essa arquitetura, o que é que esse tipo de modelo, ele tem de tão, assim, poderoso que é usado até hoje? É que, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é construindo um polinômio, certo? De tamanho, fica ao gosto do freguês aí, tá? Entre um conjunto de variáveis independentes e definindo uma função que vai dar uma resposta a depender do valor dessas variáveis independentes. Ou seja, eu vou construir um polinômio que aí pode ser um polinômio linear ou não linear, certo? Que, vamos dar um exemplo aqui, ele pode simplesmente separar em um espaço, por exemplo, bidimensional, indivíduos que, a partir dos parâmetros que definem cada indivíduo, por exemplo, x1 e x2, nosso neurônio artificial ele pode definir uma equação que separa esses caras aí. Ou seja, com um neurônio, simplesmente, eu posso definir uma separação entre dois grupos de indivíduos e resolver um problema de classificação. Certo? Se eu combino mais de um neurônio artificial, cada neurônio pode definir uma função de separação específica e eu consigo ter separações de grupos de maneira mais complexa. Exemplo, vamos supor que dentro do meu grupo aqui, verdinho, eu tivesse indivíduos amarelos aqui, tá? Pô, com apenas uma função, um polinômio aqui, eu não consigo separar esse grupo desse grupo macro. Mas se eu combinar mais neurônios, eu posso simplesmente gerar uma separação aqui, ó.
E aí, o que é que acontece? A gente sai do contexto de resolver apenas problemas de comportamento linear e a gente consegue resolver praticamente qualquer tipo de problema, seja linear ou não linear, beleza? Utilizando os chamados neurônios artificiais. Óbvio, eu estou falando aqui da arquitetura básica de um neurônio artificial. Qual é a grande mágica hoje? É que a gente combina, por exemplo, vários tipos de função de ativação, tá? Aqui um exemplo bem legalzinho das várias funções de ativação que a gente pode utilizar hoje em dia. Função sigmoide, função tangente hiperbólica, função step, que é essa que eu acabei de mostrar, tá? A soft plus, ReLU, que é uma das mais utilizadas em modelos de machine learning do tipo profundo. E à medida que a gente vai combinando neurônios com funções de ativação que têm comportamentos que não é simplesmente 0 ou 1, tá? A arquitetura das redes neurais consegue resolver e tratar problemas de naturezas extremamente distintas entre si. Problemas de classificação, regressão, problemas de transformação ou representação de conhecimento, tá? Simplesmente fazendo combinação de elementos que, a princípio, são extremamente simples. É essa a abordagem básica, inclusive, de redes do tipo deepfake. Só que aí a gente sai de um neurônio e a gente vai para arquiteturas com 1.000 neurônios, ou 10.000 neurônios, ou 100.000 neurônios, tá? Então, a gente realmente está tentando traduzir computacionalmente como é que o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, basicamente, é uma rede de neurônios interconectados entre si e que, a depender dos tipos de neurônio, dos tipos de conexões, como eles se comunicam, a gente vai ter no cérebro, de maneira bem didática, né? Regiões com funcionalidades distintas. Algumas com função mais de armazenamento de informação, outra de processamento de informações do meio externo, né? Processamento de imagem, ou seja, do que vem nos nossos olhos, nervo óptico, processamento de áudio, né? Reconhecimento de sabor, de cheiro, tá? Então, cada região do nosso cérebro, a maneira como os neurônios se conectam, adquire uma especificidade de que tipo de problema aquela região pode resolver. Mas, quando você destrincha a unidade básica de qualquer arquitetura dessa, é um neurônio. E a grande sacada do pessoal há 50 anos atrás foi tentar traduzir o comportamento fisiológico a partir de um modelo matemático, certo? E aí, óbvio que a gente não resolve muita coisa com apenas um neurônio. Um neurônio, ele no máximo permite para a gente gerar aí uma reta de separação, né? Se eu tiver N dimensões, eu vou gerar um hiperplano de separação, mas muito precário, né? Muito simplório. E aí a gente parte, né, para o contexto das chamadas redes neurais do tipo multi-layer perception. Esse tipo de arquitetura aqui é o chamado perception, certo? É o neurônio mais simples que a gente pode implementar para resolver um problema de classificação ou regressão. Quando eu combino esses neurônios em várias camadas, com vários neurônios cada camada, a gente vai para o contexto das chamadas multi-layer perception, né? Ou seja, as redes de multicamadas, tá? Então, a ideia é que a gente vai ter aí uma camada de entrada, uma camada de saída, e aqui no meio eu posso ter N camadas, que a gente chama de camadas escondidas, tá? Cada uma com
um quantitativo de neurônios distintos, certo? Eu posso ter 3, 4, 5, 10, 100, 1000 camadas intermediárias e cada camada com uma quantidade distinta de neurônios. Até um tempo atrás, eu acho que até Ângelo comentou isso no começo da disciplina, a gente, do ponto de vista de uso de redes neurais, a gente chegou num certo limite, né, de aplicação, porque se achava que aumentar muito o número de neurônios não resolvia mais o problema daquela rede neural compreender um conjunto de dados de um dado problema. Então, se começou a acreditar que o simples aumentar de número de neurônios não justificava uma melhoria, né, na taxa de acerto, por exemplo, de uma rede neural. Só que o problema não estava na arquitetura, o problema estava na quantidade de exemplos que a gente passava para a rede neural aprender para resolver o problema. Lembrando que redes neurais a gente está discutindo no contexto de problemas supervisionados, certo? Tem rede neural para problemas não supervisionados? Tem, mas para a gente entender de maneira mais simples, a gente está falando aqui no contexto supervisionado. Então, o grande boom hoje em dia, né, foi o pessoal ter tido a sacada que, pô, se eu não consigo mais melhorar a taxa de acerto ou assertividade da minha rede neural, aumentando o número de neurônios simplesmente, vamos tentar ver o que acontece quando eu aumento e muito o número de instâncias rotuladas para treinar as minhas redes neurais. Aí a gente entrou no contexto das chamadas redes neurais profundas. Para a gente treinar uma rede neural profunda, a gente preferencialmente trabalha com base de dados gigantes, tá? Eu acho que a MNIST foi um dos primeiros exemplos, né, de bases de dados gigantes de imagem para o treinamento das chamadas redes convolucionais. E aí a gente quebrou mais um paradigma aí em termos de uso de rede neural, e hoje a gente tem redes com milhares de neurônios em dezenas ou centenas de camadas intermediárias, tá? Que sim, agora justifica a gente dizer que aumentar o número de neurônios para aquele conjunto de dados justifica a melhoria nas taxas de acerto da rede neural, certo? E aí a outra grande sacada é que até um tempo atrás, as funções de ativação que a gente trabalhava, deixa eu botar aqui, se resumia, eu acho que a 4, 5 no máximo, e com o advento das novas arquiteturas, aí a quantidade de funções de ativação que a gente pode trabalhar aumentou bastante, e a combinação dessas funções de ativação para diferentes neurônios, diferentes camadas, isso também gera um novo comportamento na assertividade das redes neurais, certo? Mas, de novo, tudo partindo de uma arquitetura extremamente simples. Então, tá aqui, ó. Do ponto de vista prático, uma rede neural é basicamente isso. O nosso neurônio, a unidade básica, ele vai pegar uma série de entradas, cada entrada vai ser multiplicada por um peso, um coeficiente numérico, tendo que uma dessas entradas, ela é especial, que é o nosso bias, ou o nosso limiar lá. A gente combina esses produtos, né, e avalia o somatório mediante uma função de ativação. A depender do comportamento da função de ativação, a nossa saída ela pode se resumir a um valor entre 0 e 1, né, degrau mesmo, tá? Ou ainda valores contínuos nesse intervalo que, a depender da função de ativação, eles podem, por exemplo, no caso da ReLU, né, que é uma bem utilizada hoje em dia em redes neurais profundas, até um certo valor, a saída do nosso neurônio vai ser somente 0.
Quando ele chega num determinado valor positivo, né, aí a nossa saída ela é linear, contínua e linear dentro de um intervalo, certo? Isso, do ponto de vista de entendimento da rede neural para resolver um dado problema, gera um comportamento totalmente diferente, por exemplo, de uma função step, ou de uma função sigmoide, ou, enfim, de outras funções de ativação, tá? E qual é o grande truque aqui? Porque eu estou entendendo, né, pensando aqui, olhando o neurônio, eu digo, pô, tá, aqui uma arquitetura estática, né? Eu tenho entrada, as entradas aqui são as nossas variáveis independentes, então podem variar de valor e de combinação, mas esses pesos, à primeira vista, são valores constantes, porque eles são vinculados ao neurônio. Se a minha função de ativação, ela também tem um comportamento estático, né? Eu não mudo a função de ativação no decorrer do uso da minha rede neural. Aquele neurônio, uma vez que eu determino qual é a função de ativação inicial dele, aquela função de ativação vai se manter daquele jeito até o final, e aí esse processamento gera a minha saída. Como é que o neurônio, então, aprende a entender, né, distinguir, por exemplo, diferentes entradas ou conjuntos de entradas de uma base de dados de treinamento? Aí é que está o pulo do gato também das redes neurais, certo? Basicamente, a gente treina ou faz com que o neurônio, ou a rede neural como um todo, aprenda a interpretar o nosso conjunto de dados a partir de alguns algoritmos de aprendizado, certo? Existem vários algoritmos de aprendizado na literatura. O que realmente ganhou destaque e a gente usa até hoje é o chamado backpropagation, tá? Basicamente, como é que a nossa rede neural aprende? Eu tenho entrada e tenho saída da minha rede neural, né? Então, a partir do conjunto de dados de entrada, eu vou ter uma saída predita pela rede neural. Como a minha entrada, eu vou basicamente comparar a saída predita pela saída real. Se a saída predita for exatamente igual à saída esperada real, a minha rede, ou meu neurônio, acertou 100% daquela entrada, né? Da predição esperada. Se houver uma diferença, aí eu tenho um erro que é diferente de zero, certo? O algoritmo ou as abordagens de aprendizado das redes neurais focam em quê? É o mesmo objetivo do que a gente discutiu em outros modelos inteligentes anteriormente. A ideia é minimizar esse erro, certo? E essa minimização, aí sim, a gente vai ter algoritmos específicos para redes neurais para poder garantir que a gente vai minimizar essa taxa de erro, né, esse erro aí, à medida que a gente vai apresentando a rede neural a novos exemplos ou novas instâncias, tá? O algoritmo de backpropagation, que é o mais conhecido, tá? Ele funciona em duas etapas. Na primeira etapa, a gente tem o processamento das informações, o input, e a saída predita, certo? No nosso caso aí, o nosso Yzinho aí circunflexo, tá? E a gente pega a saída predita, compara com a saída real e calcula o erro. Bem, temos aí o forward, né, do nosso processo de aprendizado. No segundo momento, uma vez que eu tenho agora o erro de predição, o que é que eu vou fazer? Bem, se toda vez que eu apresentar um vetor de variáveis independentes x, eu vou ter uma saída y predita, como é que eu faço agora para que a minha arquitetura, tá, ela minimize esse erro, ou seja, ela aprenda a
predizer de maneira correta no segundo momento que eu apresentar o mesmo conjunto de entrada? Bem, eu não posso mexer nos valores de entrada, porque esses valores representam as minhas instâncias no mundo real. A minha função de ativação, eu também não vou mexer nela. A equação matemática que define cada função já está estabelecida. O que é que eu posso mexer? Os pesos. Então, uma vez que a gente faça a predição, calcule o erro de predição, eu vou agora do fim para o começo, atualizando ou ajustando os meus pesos, certo? De uma maneira muito simples, bem didática, como é que a gente ajusta os nossos pesos? Eu pego o peso atual de uma entrada, por exemplo, tá? E subtraio ele de um produto que é definido por quem? De maneira simples, eu vou ter o erro de predição, certo? Vezes um coeficiente aí que a gente vai chamar de taxa de aprendizado, certo? Como eu quero minimizar o erro, a gente vai meio que ajustando os pesos a partir da subtração desse produto, né? Erro de predição vezes o coeficiente de aprendizado, a taxa de aprendizado, e aí eu gero o meu novo peso, né? Meu peso atualizado. E eu faço isso para cada peso de cada ligação, entrada com o neurônio. Se a gente pega aqui de novo o nosso exemplo do nosso neurônio sozinho, tá? Nesse caso aqui, o que é que eu faria? Eu atualizaria W0, depois W1, W2, W3, até o WN. Se esse neurônio se ligasse a um outro neurônio, por exemplo, numa rede multicamadas, eu primeiro preciso atualizar o neurônio mais à frente, ou seja, os pesos desse neurônio, para depois atualizar os neurônios das camadas mais iniciais, até chegar na atualização dos pesos da camada de entrada da minha rede neural. Por isso que o nome é backpropagation. Eu estou propagando os ajustes dos pesos da minha rede neural do fim para o começo. Então, eu faço predição do começo para o fim, calculo o erro de predição e agora eu faço o ajuste dos pesos do fim para o começo. Todo mundo está conseguindo entender ou tá meio complicado aí de acompanhar? Tá tranquilo aí? Tá dando para entender, Fred. Tudo certo, Fred. Beleza. E aí, veja, a gente tem várias variações, tá? Desse processo de ajuste dos pesos, tá? E aí, enfim, dentre as variações, a gente tem os algoritmos de Adam, tá? O RMS Props. Eu acho que a gente já tinha comentado isso em outros modelos de machine learning, dos gradientes descendentes, né? Então, a gente vai ajustando os pesos e também, por exemplo, a taxa de aprendizado. Hoje em dia, a gente pode ajustar ela de tal forma a minimizar o erro global. Então, a gente tem uma superfície que determina o nosso erro de predição e a gente quer chegar no mínimo, né, desse erro, tá? Enfim, aí eu vou mostrar aqui de maneira bem simples como é que funciona esse algoritmo de backpropagation, tá? Digamos que a gente tem uma arquitetura aqui simples, de uma rede neural, com apenas uma camada escondida. Beleza? Então, eu tenho uma camada de entrada, que basicamente só vai receber os meus valores das variáveis independentes. Essa camada de entrada, ela vai ser combinada
com um conjunto de pesos de entrada. Então, por exemplo, a minha variável I1, né, a entrada I1, ela vai para o neurônio H1 da camada escondida, passando pelo caminho W1, ou seja, eu vou multiplicar o valor de I1 por W1, jogo em H1. Só que essa entrada I1, ela também vai ser processada pelo neurônio H2. Só que a partir de que caminho? Passando por esse caminho, sendo multiplicado por W3. Do mesmo jeito, a entrada I2 vai ser processada por H1 a partir do produto, né, entre I2 com W2, e I2 vai ser processado por H2, sendo multiplicado antes por W4. Ou seja, cada entrada vai ser processada por todos os neurônios da camada escondida, e esse processamento passa previamente pela multiplicação do valor da entrada por um dado peso. Beleza? Esse neurônio aqui, H1, o que é que ele vai fazer? Ele vai somar os produtos, por exemplo, I1, W1, I2, W2, vai analisar esse somatório, né, por uma função de ativação e vai dar uma resposta. Essa resposta aqui não é a resposta final da nossa rede neural. Ela vai ser processada por um neurônio da camada de saída. De que forma? A saída de H1 é multiplicado pelo peso W5, vai para o neurônio de saída. Do mesmo jeito, a saída de H2 vai ser multiplicado pelo peso W6 e vai para o neurônio de saída. De novo, nosso neurônio de saída faz o somatório desses produtos e analisa por uma dada função de ativação, e aí sim a gente vai ter a nossa predição. Beleza? Essa é a nossa arquitetura básica dessa nossa rede neural aqui, bem simples. Vamos supor que os pesos iniciais da nossa rede neural sejam esses aqui, ó. W1 é igual a 0,11, W2 igual a 0,21, W3 0,12, W4 0,08, W5 0,14 e W6 0,15. Aí vem a primeira pergunta. Pô, Fred, por que esses valores de peso são tão pequenos? Porque, vejam, a própria função de ativação ou comportamento das funções de ativação não é que não permitam, mas torna-se meio que sem sentido eu jogar pesos com valores muito grandes, uma vez que a saída das minhas funções de ativação basicamente vão estar ali transitando entre 0 e 1, tá? Se eu jogo pesos muito altos, não interessa, eu só vou estar tendenciando, de repente, a minha saída ir mais para um valor próximo de 1 do que um valor próximo de 0, tá? Então, a gente normalmente trabalha com valores de pesos ali entre 0 e 1, né? Tendendo a 0, né? Nunca a 0, óbvio, né? Mas um pouquinho acima de 0 e menor do que 1, tá? Pela própria natureza das funções de ativação. Beleza? Então, aqui está a nossa arquitetura inicial com os nossos pesos iniciais. Outra coisa que é importante, eu acho que eu já comentei isso em outros modelos que a gente veio discutindo. É muito comum, quando a gente vai treinar modelos de machine learning, a gente fazer antes a normalização dos dados de treinamento, tá? Lembra que a gente já viu isso, inclusive, nas implementações em Python. Então, eu posso normalizar, por exemplo, entre 0 e 1, né, o minimax, ou centralizando na média dos valores, tendo meu desvio aí padrão variando, né, os valores centralizados pela média, tá? São duas formas da gente padronizar ou normalizar os nossos dados. Para treinar redes neurais, preferencialmente, ou quase que obrigatoriamente, a gente tem que normalizar os nossos dados de entrada, certo? Mesmo que os dados originais eles já sejam menores do que 1, tá? Os maiores sejam menores do que 1,
mas a gente faz a normalização, tá? A normalização interfere drasticamente na saída das redes neurais, tá? De novo, por quê? Bem, se os pesos não podem variar tanto de valores, porque eles não vão gerar uma melhoria significativa nos processamentos das funções de ativação, é a mesma coisa dos valores de entrada, né? Já que o que é processado em cada neurônio é o produto XW. Se W, a gente vai estabelecer uma regra que eles não podem variar muito, mesma coisa para X, beleza? Então, a gente já faz uma pré-normalização antes de fazer o treinamento da nossa rede neural. Mas vamos lá. Está aqui a minha estrutura inicial, beleza? Com os pesos já definidos. Vamos supor que eu vou pegar uma entrada aqui, 2, 3. E essa entrada, para mim, ela deveria ter uma saída lá esperada. O que eu vou fazer agora aqui é calcular a saída predita, beleza? Então, ó, eu pego 2, multiplico por ponto 11, por ponto 12, 2 por ponto 11 vem para o neurônio 1, 2 por ponto 12 para o neurônio 2. A entrada 3 é a mesma coisa. Vou multiplicar por ponto 21, jogo para o neurônio 1, multiplico por ponto 0,8, jogo para o neurônio 2. E cada neurônio vai fazer o seu processamento, né? Faz o somatório e aí define se a saída vai ser 0 ou 1. Essa saída vai ser processada novamente para dar a minha resposta final predita da minha rede neural. Que é o nosso passo, né? Forward, né? É o passo para frente, tá? Do ponto de vista matemático, está aqui embaixo como é que é feito o nosso processamento de predição, beleza? Inclusive, essa notação aqui é exatamente como as redes neurais hoje em dia tratam, né, as suas entradas. Então, todo o processamento hoje é matricial mesmo, tá? Então, a gente transforma os pesos em matrizes de pesos, faz toda a parte de multiplicação matricial, e isso também é importante para a gente fazer uso das arquiteturas GPUs, né? Um monte de gente fala, eu vou treinar minha rede neural profunda, utilizando a minha placa gráfica, porque ela tem GPU. Mas você só consegue fazer isso porque o programa que implementa a tua rede neural, ele processa as entradas, enfim, iniciais e intermediárias, a partir de cálculos matriciais, que é o que a GPU entende. Se você fizesse um cálculo literal, né, criando equações para definir cada neurônio, você não consegue utilizar as placas de processamento gráfico, tá? Então, a gente só consegue acelerar, inclusive, hoje, o treinamento de redes neurais profundas, porque a gente usa uma abordagem de cálculo matricial. Beleza? Mas vamos lá, sem muita conversa, pronto. Se a minha entrada é 2, 3, e esses são meus pesos iniciais, essa é a minha saída predita. Imagine que a saída predita, a saída esperada não era 0,191, e sim 1. Como é que eu calculo agora o erro de predição? Bem, eu basicamente pego o valor predito, subtraio pelo valor esperado, tá? E aí eu tenho meu erro. Só que, se a gente for tentar ajustar os pesos de tal forma a minimizar o erro, eu não posso ter que, ora o meu erro é positivo, ora o meu erro é negativo, certo? Porque senão a gente vai acabar tendo o mesmo problema que a gente tem em regressão linear. Por que a gente trabalha com erro médio quadrático para ajustar os coeficientes da nossa reta de regressão linear? Porque se eu uso o erro médio, né, absoluto, né, o erro mesmo predito menos real, isso pode variar
entre positivo e negativo. Aí eu posso cometer a falha de somar uma série de erros positivos com uma série de erros negativos e o erro total dá 0. Quer dizer que o modelo está bem ajustado? Não. É porque, ora, meu erro estava positivo, ora estava negativo. No balanço geral, dá próximo de 0. Então, para evitar isso, do mesmo jeito aqui, a gente representa o erro na forma do nosso erro médio quadrático, tá? Então, aqui, o que é que eu posso fazer? Pego o valor predito, subtraio do real, elevo ao quadrado e divido por 1,5, tá? Esse 1,5 aqui é só para poder facilitar a questão do cálculo das derivadas para a gente fazer a atualização dos pesos utilizando o backpropagation, tá? De novo, para explicar isso com mais detalhes, a gente teria que ter pelo menos umas 2 ou 3 aulas só de redes neurais artificiais, beleza? Aqui é só para a gente ter uma noção como é que ela funciona, tá bom? Então, vou tentar ser bem objetivo, como eu falei no começo da aula. Então, vamos lá. Ó. Meu erro, basicamente, vai ser 1,5 do quadrado da diferença entre predição e valor real. Está aqui embaixo, certo? Então, para a entrada 2, 3, para esse meu conjunto inicial de pesos, o meu erro de predição é em torno de 0,327. Então, não está 0, não está legal, tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que atualizar os meus pesos. Como é que eu faço isso? Bem, primeiro eu tenho que entender, do ponto de vista de equações, quem é a minha predição. A minha predição, matematicamente falando, é isso aqui, ó. A saída da minha rede neural é igual a quem? É a saída do neurônio 1 vezes o peso 5, W5, mais a saída do neurônio 2 vezes W6. Só que quem é a saída do neurônio 1? É igual a entrada 1 vezes W1, mais a entrada 2 vezes W2. Quem é a saída de H2? É a entrada 1 vezes W3, mais a entrada 2 vezes W4. Então, a minha predição final, ela é basicamente essa equação matemática aqui, ó. Eu preciso definir essa estrutura matemática da minha saída da rede neural para agora sim começar a ter uma abordagem genérica de atualização de pesos utilizando o backpropagation. Basicamente, o que é que a gente faz? A gente atualiza o peso a partir do peso anterior, ou seja, o peso atual, subtraindo desse valor atual o produto entre a taxa de aprendizado, que é um hiperparâmetro de treinamento, tá? A gente pode iniciar o treinamento com um valor de taxa de aprendizado, enfim, escolhido aleatoriamente, sei lá, 0,01, 0,1, 0,001, e eu posso ir modificando esse parâmetro no decorrer do meu treinamento. Ou eu posso, para um conjunto, né, uma rodada de treinamento, estabelecer uma taxa de aprendizado, depois eu pego o mesmo conjunto de dados, treino a rede neural novamente com outro valor de taxa de aprendizado. Depois eu faço de novo com outro valor. É o que a gente chama de hiperparâmetros. Eu vou modificando os valores desse parâmetro e vou vendo como o meu modelo, como é que fica o treinamento dele, se melhora, se piora, tá? Antigamente isso era mais complicado da gente fazer, hoje em dia tem as abordagens de grid search e random search que facilita bastante essas variações desses hiperparâmetros. Mas, voltando para cá, eu pego meu valor atual do peso, subtraio do produto, taxa de aprendizado vezes quem? Vezes a minha equação, né, que vai determinar como o peso deve ser atualizado mediante
a minha saída. Então, do ponto de vista matemático, o backpropagation, ele define esse camarada como sendo a derivada parcial da equação que determina o erro de predição da minha rede neural em relação a cada peso da minha arquitetura, certo? Então, se eu vou atualizar, por exemplo, o peso 6, o peso atualizado vai ser igual ao peso 6 atual menos a taxa de aprendizado vezes quem? A derivada parcial da equação que determina ou representa o erro da rede neural em relação ao peso 6. De novo, quem é a minha predição? A predição é definida por essa equação aqui para a nossa rede neural. Então, você vê que dentro da equação de predição, eu tenho cada um dos pesos que estão determinados na minha rede neural. Então, eu vou ter que aplicar essa equação aqui para atualizar cada peso. Então, a atualização do peso 6 é igual peso 6 atual menos A vezes a derivada parcial da equação que rege o erro em relação ao peso 6. Para atualizar o peso 5 ajustado é igual peso 5 atual menos taxa de aprendizado vezes a derivada parcial da equação de erro em relação ao peso 5 e assim por diante. De novo, por que o nome é backpropagation? Porque eu não posso atualizar W4, W3, W2 e W1 sem antes ajustar W6 e W5. Então, meu ajuste de pesos segue esse caminho de volta. Beleza? Vamos mostrar aqui como é que a gente faria a atualização do peso 6 utilizando essa abordagem. Quem é a derivada parcial da equação do erro em relação a W6? Usando a regra da cadeia, vai ser a derivada parcial, ou a derivada, né, do erro em relação à predição, vezes a derivada de predição em relação a W6. Por que isso? Porque a equação que rege o erro é essa aqui, ó. É 1/2 do quadrado da diferença de predição vezes o valor atual. O valor atual de qualquer exemplo que eu passe para a rede neural é uma constante. No nosso exemplo aqui anterior, o meu valor atual é 1, é uma constante. Predição é a equação que a gente acabou de estabelecer, certo? Então, a derivada parcial do erro em relação a W6 vai ser esse camarada aqui completo, ó. Beleza? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Bem, é cara crachá. Quem é erro? Erro é 1/2 de predição menos o valor atual elevado ao quadrado, dividido agora, né, essa minha equação, pela derivada, ou, né, pelo delta aí de predição, certo? Vezes quem? Vezes a equação de predição. A equação de predição é essa aqui, ó. Então, eu coloco a minha equação de predição e tiro a derivada dela em relação a W6. Beleza? Quem é isso tudo agora? Isso tudo agora, simplificando, vai ser igual a 2 vezes 1/2 da predição menos o valor atual, vezes a derivada da predição menos o valor atual, dividido não, né? A derivada da predição do valor atual pela predição, certo? Vezes esse somatório aqui, tá? Percebam que prediction, né,
não é esse geral. Vocês estão vendo aqui que tem uma pequena diferença, ó, prediction in, prediction on, não é um erro de digitação não, tá? É porque a gente está falando exatamente dessas predições aqui, ó. Aqui eu tenho uma predição da rede neural como um todo, só que eu tenho as predições de saída de cada neurônio. Dá para entender? A saída desse neurônio H1, a gente vai considerar como sendo uma predição intermediária. A saída de H2 é uma predição intermediária, e essa é a minha predição total. Por isso que eu tenho aqui esses prediction in, prediction, né? O prediction on mesmo, né? A predição propriamente dita, tá? E a gente vai, ó, traduzindo esse catatal de expressões, e no caso do nosso W6 se resume isso aqui, ó. Então, a equação que rege a atualização do meu peso 6 resume-se ao quê? A predição menos o valor atual, que a gente vai chamar de delta, vezes quem? Vezes a predição intermediária do neurônio H2, desse camarada aqui. Certo? Então, essa expressão, ou no caso, essa expressão aqui, para atualizar o peso 6, vai ser igual a delta H2. Tá aqui, ó. Então, eu uso essa equação para atualizar o peso 6 e, fazendo a mesma coisa para o peso 5, eu vou usar essa equação. Uma vez que eu atualizo o peso 6 e o peso 5, eu vou ter que fazer a mesma abordagem de transformação da minha equação geral, né, de ajuste do erro, só que agora para W1, W2, W3 e W4, certo? É óbvio que ninguém faz isso na mão. Então, hoje, a gente já tem os métodos de atualização de pesos de uma rede neural do tipo MLP, no caso, usando o backpropagation, já está implementado, certo? A gente só precisa definir qual é a arquitetura da nossa rede neural. Aí tá aqui, ó. Depois eu passo para vocês aí a aula, sem problema nenhum, como é que a gente faz a atualização do peso 1, certo? E aqui, ó, fica quais são as equações de ajuste de cada peso para essa nossa arquitetura, que é uma arquitetura extremamente simples, certo? A lógica é a mesma para uma arquitetura com 1.000 ou 1 milhão de neurônios, certo? Só que antes da gente começar a atualizar os pesos, eu tenho que definir quem são as equações de atualização de cada peso, de cada camada. Mas a abordagem matemática é essa. Beleza? Então, usando essas equações aqui, ó, de ajuste de pesos, o que é que eu faço agora? Bem, pego os meus pesos do fim para o começo e vou atualizando, certo? Então, eu tenho essa equação aqui, ou esse processamento matricial, né, para ajustar W5 e W6, e eu vou ter esse processamento matricial para ajustar W1, W2, W3 e W4. Beleza? Pegando a nossa última predição, quem é o nosso delta? O nosso delta era 0,191 menos 1, que dá menos 0,809. Considerando a nossa taxa de aprendizado de 0,05, constante, tá? Aí eu vou lá e atualizo W5 e W6 primeiro, e depois atualizo W1, W2, W3 e W4, certo? E aí eu obtenho a atualização
dos meus pesos. Aí vocês percebem que, inicialmente, meus pesos eram 0,11, 0,21, 0,12, 0,08, 0,14, 0,15. Depois que eu apresento a minha instância, calculo o erro e atualizo os pesos, os novos pesos vão ser 0,17, 0,17 e aqui os pesos de W1, W2, W3, W4. O que é que eu garanto agora? Se eu apresentar novamente a minha entrada 2,3 para essa rede neural, com os pesos ajustados, o meu erro vai ser minimizado. Eu vou estar diminuindo o erro para cada vez que eu apresento uma instância e ajusto os meus pesos, certo? Agora, é óbvio que a gente não treina uma rede neural com apenas um exemplo. Então, a gente vai apresentando vários exemplos rotulados para a rede neural e a gente vai ajustando os pesos para cada vez que a gente vai calculando as nossas predições. E, no final, a gente quer uma rede neural que ela consiga ter uma taxa de predição boa ou minimamente aceitável para vários tipos de exemplos ou várias instâncias que possam ser apresentadas para aquela rede neural. Então, a gente não quer que ela tenha um erro zero para um indivíduo e um erro de 100% para um outro indivíduo. O que a gente quer é alguma coisa meio que equilibrada, né? Ou seja, a gente quer uma rede que seja mais generalista. Se isso implica chegar no valor mínimo de erro, que seja, mas eu não quero que ela acerte muito para um grupo de valores e erre muito para um outro grupo de valores, tá? Deu para entender aí como é o processo de atualização usando o backpropagation? Ô, Fred, Oi. postei aí no chat aí um link, se tu quiser dar uma acessada, que é um TensorFlow Playground, né? Que ele faz uma brincadeira para você montar, acho que, e aí ele mostra alguns resultados de classificação. Pega aí o link e bota aí na tua tela para tu ver. É bem facinho de usar. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar aí da rede. Deixa eu mostrar aqui então. Pronto. É bom que aqui eu resumo tudo numa animação só, né? Ó, vamos lá. Ô Fred, aqui... Oi. deixa eu... Quer dar uma pausa? Vamos dar uma pausa aqui só porque eu vou precisar sair para formatura. Pronto. Aí tu começa a gravar daí, tá bom? Então faz o seguinte, ó, são 5h40, dá a pausa, é só ter que eu tomar água que a garganta tá seca, Tá bom. Aí eu já volto com a galera, gravo aqui e faço a simulação aqui no TensorFlow. Fechado. Beleza? Valeu. Pode pausar aí.